Irmãos, nós vamos continuar na carta de Paulo a Timóteo. Eu fiquei na dúvida se eu... Obrigado. Qual a delimitação do texto para hoje? Pensei em ampliar. Primeiro eu pensei no que eu vou fazer, depois eu pensei em ampliar, depois eu voltei para o que eu ia fazer originalmente. Então nós vamos ler 1 de Timóteo, capítulo 5, versos 1 e 2. São 2 versos. Eu queria convidar a congregação a ficar em pé. O celular pitando. O texto diz assim: Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, e as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Até aqui. Tomem assento, por favor. Então, Paulo está mostrando, ensinando Timóteo, o trato pastoral com os diversos tipos de pessoas na igreja, considerando a idade e o sexo, né? Então, homens e mulheres, idosos e jovens. É sobre isso. Eu falei domingo passado, a partir do capítulo 4 e até o final da carta, Paulo vai ensinar Timóteo como um bom ministro de Cristo deve se portar diante dos mais diversos assuntos na igreja. Mas a partir do 5, e aí até o final, então, tirando, acho que 1 ou 2 versos lá do finalzinho, Paulo vai ensinar Timóteo sobre o trato e o cuidado com os mais diversos tipos de pessoas. Ele começa aqui, começou, o trato com as pessoas em relação à idade de cada um, então idosos e jovens, e depois homens e mulheres. Depois ele vai tratar das viúvas, como cuidar das viúvas, dos necessitados, então. O trato com os demais pastores, e nós já vimos que a igreja tinha vários pastores. O trato com os servos, com os falsos mestres, mais uma vez, e sobre os ricos da igreja. E aí, Samuel, talvez eu responda a sua pergunta lá no finalzinho, no capítulo 6, sobre o que você perguntou hoje pela manhã. Então, embora o capítulo 4 tenha sido pesado, tanto em tamanho quanto em assunto, e foi, e é, Paulo instruiu seu filho na fé a lidar com a apostasia, com as heresias, com os falsos ensinos, com os enganos. E aqui, na pregação, aqui foi 1 hora. Eu não sei se vocês ficaram cansados. Então, lidar com a apostasia, fruto de ensinos demoníacos, fruto de gente hipócrita. E agora ele vai ensinar como lidar com pessoas, em relação à idade, em relação ao sexo. Um pastor não lida apenas com a defesa da doutrina, da sã doutrina, que foi o capítulo 4. E o ensino das Escrituras, né, que também está no capítulo 4. Há também um trato interpessoal a ser considerado e observado. A maneira de tratar os outros, o cuidado com os necessitados, também são importantes no trato pastoral, assim como no ambiente de toda a igreja. Como diz Hernandes Dias Lopes, o cristianismo não é apenas uma coletânea de dogmas, mas, sobretudo, o cultivo de relacionamentos saudáveis. É o que nós vamos meditar hoje. Não há necessidade de fazer divisão desse texto, né? Ele é um pequeno bloco, verso 1 e 2. Não tem o que dividir. Mas antes da gente pensar nos versos, especificamente, no texto de hoje, a gente percebe que a carta parece que sai de Paulo está indo para um rumo, de repente ele vai para outro lado. Ele agora vai tratar de como falar com idosos, como falar com jovens. E isso é interessante porque corrobora e confirma uma carta verdadeira, que não tinha como apagar, não tinha como voltar da digitação, nem da datilografia, que tinha aquela borrachinha mágica, e algumas máquinas mais modernas que tinham na própria máquina uma borrachinha que apagava. Isso era modernidade.
O que Paulo então está escrevendo, e ele lembra disso, ele vai e coloca este assunto, depois ele volta mais lá para o final sobre falsos mestres, mais uma vez. Uma carta, que se era escrita de uma vez só, não tinha como apagar, papel era caro, não podia escrever, rasgar e escrever de novo. Na verdade, nem era o papel, né, como nós conhecemos. Então, ele agora vai tratar de relacionamentos da igreja. Ele vai tratar de relacionamentos de uma família chamada igreja. Uma família de fé. A igreja possui muitas figuras no Novo Testamento. E quando eu estava preparando os meninos Lucas, Felipe e a Daphne, nós estudamos isso, as figuras da igreja no Novo Testamento. Como que ela é tratada. Então a gente encontra a igreja como o corpo de Cristo, noiva de Cristo, casa do Deus vivo, que nós vimos nesta carta, rebanho de Deus, Efésios fala, e muitas outras figuras. E família é uma outra figura. Na verdade, é o que somos, uma grande família de fé. A partir de Cristo, por causa de Cristo, para a glória de Cristo, fomos constituídos uma família, cujo irmão mais velho, o mais importante, o que tem a primazia, o primogênito é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, enquanto família, não é uma invenção social, não é um construto social, é um construto espiritual, feita a partir do próprio dono dela, o Senhor, do irmão mais velho. Nós somos uma família de fé. Olha Paulo aos Romanos capítulo 8. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, então Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos predestinados para sermos uma família, para a glória do irmão mais velho, que é Cristo Jesus, o primogênito. Olha na carta aos Efésios, que uma das bênçãos que a igreja recebeu é de ser formada por filhos adotivos do Pai Celestial. Efésios 1, versos 5 e 6. Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Cristo quis assim, o Pai quis assim, que nós fôssemos uma família de filhos adotivos. Continuando o verso 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo. O fato de sermos uma família é para a glória de Deus. O fato de sermos irmãos de fé é para a glória de Deus. Então não é uma invenção humana, não foi uma construção do Império Romano, não foi uma construção de Constantino, ou de qualquer outro grande nome da história da humanidade. A igreja, e nós sabemos disso, foi criada por Cristo. Nós, enquanto família, fomos criados assim por Cristo, porque nós somos filhos adotivos. E é uma bênção, porque a listagem lá do início da carta aos Efésios são as bênçãos recebidas pela salvação. E aí tem muitas coisas lá, uma delas de sermos filhos adotivos. Ainda aos Efésios, Paulo ensinou que a partir de Cristo, judeus e gentios são uma família só. Então, Efésios capítulo 2, versos 17 ao 19, diz: E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Então, longe gentios, perto judeus. Porque, por meio dele, ou seja, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Judeus e gentios unidos em Cristo passaram a fazer parte da família de Deus. Essa é a obra da cruz. Na mesma carta aos Efésios, capítulo 4, verso 6, Paulo vai discorrer sobre um só Senhor, um só Espírito, e no finalzinho, no verso 6, então ele diz: todos temos um Pai, o Pai de todos. Não por menos, Jesus nos ensinou a chamar o Pai Celestial de Pai Nosso, que está nos céus, porque nós somos filhos. Então, a igreja como uma família não é um construto social, mas bênçãos dos céus. Formação espiritual de um povo para o Senhor.
Nós somos uma família para a glória de Cristo. O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus falou desse vínculo familiar, que extrapola os vínculos sanguíneos. Texto que nós lemos, Marcos 3, 34 e 35, e olhando em volta, para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São da família de Deus aqueles que creem em Cristo. Na verdade, Cristo mesmo inaugurou uma nova família, então. Uma família que não é formada por traços sanguíneos ou culturais, mas a partir da fé. Ensinando que essa nova família está amparada por vínculos espirituais. Ensinando que os laços de sangue, por mais fortes que sejam, são irrelevantes no plano espiritual. Porque somos todos de uma família só. Jesus, então, está mostrando que os valores do reino são maiores que os valores de sangue. E aqui nós temos famílias. Mas o nosso vínculo como igreja é um vínculo espiritual, é um vínculo de fé, maior no reino. Veja que esse mesmo conceito Jesus já ensina, estando pendurado na cruz. Em João 19, 25 a 27, junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus e a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois de seu discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O pedido de Jesus é muito mais do que um simples cuidado com Maria. Seus irmãos estavam vivos, poderiam cuidar dela, sem problema algum. Mas Jesus comissionou João para cuidar da sua mãe e comissionou Maria, sua mãe, a cuidar dele. É o princípio, é o embrião da família de fé. É isso que Jesus está ensinando. Então, inexoravelmente, a partir de Cristo, por causa de Cristo, a família de Deus vive a partir do Filho primogênito, para a glória dele. Nosso trato uns com os outros, como família, traz glória para Cristo. Ou não, a depender de como nos tratamos. Já que a família de Deus, criada a partir de Cristo, para a glória de Cristo, e a honra dele, que é o mais importante dessa família, porque ele é o primogênito, ele é que tem a primazia, o modo como nos relacionamos como irmãos em Cristo, irmãos de fé, traz glória para Cristo ou não. Quando nos espetamos, nos arranhamos, desmerecemos quem é Cristo, o primogênito da família. Por isso, Paulo, no meio de diversos ensinos de zelo e cuidado com a sã doutrina e cuidado com os hereges, né? Cuidado no sentido de rejeitá-los, se afastar, também fala do cuidado interpessoal do pastor e, claro, da igreja toda. Afinal, o trato da família de fé é também reflexo da sã doutrina. A sã doutrina não é só combate às heresias, a sã doutrina também é nosso relacionamento. Ou nossos relacionamentos, né? Somos vários. Então, nesses versos iniciais, Timóteo, aqui na carta de Paulo a Timóteo, Timóteo é ensinado e lembrado a não repreender o homem mais velho. Algumas traduções vai dizer repreender asperamente, talvez a sua tradução esteja assim. A palavra grega aqui, que foi traduzida para homem mais velho, é a mesma traduzida para presbítero ou ancião, ou seja, os líderes da igreja. E às vezes, dependendo do texto, a gente fica na dúvida se está falando do líder da igreja ou se está falando de um homem idoso, que é a mesma palavra. Considerando o contexto, então, e o contraste com jovens, a gente entende, e é melhor mesmo ter a ideia aqui de um homem mais velho, um homem idoso. É isso, então, que Paulo está ensinando para Timóteo, para que ele não fosse pesado demais com este homem idoso nas repreensões. Considerando o ambiente beligerante da igreja, e nós já vimos isso no início da carta, nas primeiras exposições, uma igreja assolada por falsos mestres que promoviam discussões tolas, brigas e desavenças, e a carta aponta para isso, tem um resumo resumido, bem pequeno, discussões, capítulo 1, discussões, brigas e inveja, provocações, difamações e polêmicas sem fim, capítulo 6,
falatórios inúteis e profanos, capítulo 6 ainda, contradições da sã doutrina ainda no capítulo 6. E considerando ainda as instruções para que homens orassem com mãos santas sem ira e sem animosidade. Então tinha algum tipo de problema e de brigas. Sim, o texto é muito claro sobre isso. Muito provavelmente alguns homens idosos precisaram ter seu pecado confrontado. E é isso que Paulo instruiu Timóteo, para não repreender severamente o homem mais velho, o idoso. Afinal, seria constrangedor e humilhante para um homem de cabelos brancos ser duramente confrontada pelo pastor mais jovem. A honra devida aos idosos não era nova para Paulo, embora a nossa sociedade hoje desmereça isso. A honra aos idosos vinha das Escrituras, vem das Escrituras, que sempre valorizaram os mais velhos, dando-lhes honra e respeito. Olha Levítico 19:32. Fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Provérbios 20, verso 29. A glória dos jovens é a sua força. A beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. A gente ainda vê no livro de Jó, o último dos amigos dele lá, a gente chama de 3 amigos, na verdade eram 4. O último a falar, só falou por último porque ele era o mais jovem. E ele diz, eu sou o mais jovem, eu tinha que esperar todos os outros falarem primeiro. E eu esperei, ouvi, agora, já que ninguém tem mais nada para falar, eu vou falar. Então, as Escrituras apontam honra aos mais idosos. De todo modo, o pecado não deveria ser deixado sem confronto. Contudo, Timóteo deveria exortar o homem mais velho como se fosse seu pai, com mansidão, gentileza e paciência. Veja que Paulo, então, recorre ao vínculo familiar para exemplificar o trato pastoral de Timóteo com esse homem idoso. É assim. O pecado deve ser confrontado? Sim. O pecado deve ser exposto e biblicamente ajustado? Sim. Com mansidão. Como tratar, então, como se deve tratar um pai mais velho, de cabelos brancos. É desse modo. Perceba que esse trato, então, levando em conta o ambiente familiar, se estende agora aos mais jovens, aos rapazes, aos jovens, que deveriam ser tratados como irmãos. Não é para fazer bagunça na igreja, não é isso. A autoridade pastoral não sai de cena. A disciplina, se necessária, deveria ser aplicada. Mas o trato não seria com aspereza, por ser o pastor mais velho ou da mesma idade que esses jovens. O confronto do pecado seria, então, como confrontar um irmão. E aí, hoje, chamaria sim, dá um abraço, vem cá, meu querido. Vem cá, deixa eu te explicar a bobagem que você está fazendo. E leva para um canto e explica. Veja o que segue, então, o texto, tratando dos mais idosos, tratando dos jovens, do homem mais idoso, do rapaz, e agora vai falar das mulheres mais velhas, as irmãs idosas, que também deveriam ser tratadas de modo cortês, manso, com doçura. Caso essas mulheres mais velhas incorressem em algum erro, elas deveriam ser tratadas como a mãe de Timóteo, aquela que ensinou as sagradas letras para ele, junto com a avó. É claro que o texto, ele só fala da repreensão do homem mais velho, lá no verso 1. Mas subentende-se, e está conectado aqui, que essa repreensão deve ser comedida e ajustada de acordo com as idades. Então, da mesma forma que havia homens causando problemas na igreja, também havia mulheres trazendo dificuldades à comunhão e ao ensino da igreja. As mulheres também estavam ensinando coisas heréticas, inventando histórias e fábulas, capítulo 4, nós já vimos. Algumas com vida impura, capítulo 5, verso 6. Outras fazendo o serviço de fofoqueira, falando coisas indevidas, ainda o capítulo 5. E outras se desviando da fé, seguindo Satanás, ainda no 5. Então, do mesmo modo que para com os homens mais velhos, o pecado das mulheres mais velhas não deveria ser desconsiderado, passar pano. Não. Mas essas mulheres mais velhas deveriam ser repreendidas com ternura e não com aspereza, exortadas com humildade e sabedoria, como um filho deve tratar sua mãe, desse modo.
Veja que a questão da mulher mais velha se estende no capítulo. Vai falar das viúvas. Veja a preocupação de Paulo em ensinar Timóteo a honrar as viúvas, a cuidar delas, alimentá-las, porque essas mulheres não tinham mais como prover o próprio recurso, a se sustentarem. No tempo da carta, no período bíblico, uma mulher sem marido teria muita dificuldade de se sustentar, especialmente as mais velhas. Não tinha previdência, não tinha aposentadoria, não tinha pensão e coisas do tipo. Dificilmente conseguiriam um emprego de alguma coisa. Então, uma família de fé madura, uma igreja madura que honra Cristo, cuidaria delas, deve cuidar delas, deve cuidar dos necessitados da igreja, caso os tenha. Então, percebam que a questão do trato nos versos 1 e 2 se estende e vai falar das viúvas e vai do 3 até o 16, sobre o cuidado que a igreja deve ter, liderada pelo pastor, porque Paulo está instruindo Timóteo a honrar e fazer, então a igreja cuida dos seus. Em relação às moças, Timóteo deveria tratá-las como irmãs, com toda pureza. As jovens solteiras também eram objeto do trato pastoral. Toda a igreja é objeto do trato pastoral. Todas as idades. Crianças, adolescentes, jovens, meia-idade. Eu não sei se meia-idade é um termo correto, mas vai esse nome mesmo. Os idosos, todos. Então, as jovens solteiras também eram objeto do trato pastoral, cuidando, aconselhando, confrontando pecados, se necessário fosse. Timóteo deveria ter atenção para que esse relacionamento pastoral com essas jovens solteiras não descambasse para algum tipo de impureza, que é o que diz no finalzinho do verso 2, com toda a pureza. Fosse uma impureza doutrinária, relacional e também sexual. O texto não é claro, não diz especificamente. Alguns vão dizer que é só questão sexual. Não necessariamente. Pode ser uma questão doutrinária. Impureza doutrinária. A gente já viu que na carta aqui está cheia de questões assim. Mas também envolve a questão da impureza sexual. Então, todo homem, pastor e ou líder, então líderes, homens, todos devem ter o cuidado no trato com as mulheres. Mantendo o contato do aconselhamento, sim. Da liderança, sim, se for o caso de ser um líder ministerial. Da oração, sim. Da disciplina, sim. Do aconselhamento, sim. Mas o cuidado constante para que este relacionamento fraternal não seja maculado por qualquer tipo de impureza. E a gente talvez, e aí seria uma ingenuidade de nossa parte, pensarmos, não, já que somos uma família, somos todos irmãos, então nós temos intimidade total uns com os outros. Não, isso é bagunça. A própria Bíblia já está delimitando essas coisas. Então, as únicas mulheres que um homem pode ter um contato mais chegado, e são duas, é a sua mãe. E mais chegado ainda com intimidade, sua esposa. Então, as outras têm que ter cuidado para que não haja nenhuma impureza. Então, há de ter cuidado, zelo no olhar, zelo, cuidado com o toque, zelo, cuidado nas falas, zelo, cuidado na intimidade e, claro, temor ao Senhor, para que o relacionamento fraternal não descambe em dificuldades e problemas. É tudo que o diabo quer. É tudo que o diabo quer, que uma família de fé saudável seja maculada por relacionamentos fraternais distorcidos. E aí o estrago é grande. Diante de tudo isso, veja que em todos os casos, os idosos e jovens, homens e mulheres, para todos esses, Timóteo deveria ser um exemplo de conduta para a igreja, como nós já vimos no capítulo 4, verso 12. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. O pastor deve ser o exemplo. Apesar das nossas falhas, das nossas limitações, nós precisamos ser exemplo.
É advertir a igreja com mansidão, como lemos na segunda carta a Timóteo, capítulo 2. O servo do Senhor, e aqui o servo do Senhor, ele está falando ao pastor, tá? Vale para todo, a aplicação vale a todo crente, mas o texto está falando ao pastor dentro lá do contexto da segunda carta. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então tem crentes que presos nos laços do diabo, ele está falando de crente, não está falando de ímpios. Crentes presos por laços do diabo e conversa fiada do diabo causa problema à igreja, causa problema ao pastor. E o pastor, então, deve disciplinar essas pessoas com mansidão, na expectativa de que essas pessoas se arrependam e voltem à sensatez, voltem à verdade, que é a própria sã doutrina e o próprio Cristo. Então tem ensino para todo mundo, começando comigo. Nesse modelo que eu tenho que me encaixar. E todo pastor deve se encaixar. Ah, mas não pode jogar alguém pela janela? Não. Porque hoje é um que dá problema, amanhã é outro. E se eu quiser espelhar Cristo, eu preciso caminhar assim, para a glória de Cristo. Ensinando a igreja, então, como devemos tratar uns aos outros. Então, embora o pecado deva ser confrontado sem parcialidade, pessoas em erro devem ser disciplinadas, sim, devem ser disciplinadas. A saúde da igreja deve ser mantida. E tudo isso deve ser feito com mansidão, brandura, desejando que os infratores cheguem ao arrependimento. Não é passar pano, tá? Sobre pecado. Não, de forma alguma. Mas sem arrogância, sem aspereza na disciplina. Então é sobre isso que Paulo está instruindo Timóteo, usando a figura de família, onde o povo de Deus cuida uns dos outros. Afinal, não basta ao pastor exortar com a verdade, deve exortar também com amor. É isso que a gente já viu lá em Efésios capítulo 4. Crescendo na verdade em amor, para chegarmos à estatura, à maturidade do varão perfeito, que é Cristo. É sobre ele, é tudo sobre ele. Nós estamos aqui reunidos hoje, em domingo à noite, por causa de Cristo. A gente poderia estar numa pizzaria, numa hamburgueria, tomando sorvete em casa, vendo um filme, ou sei lá, andando em algum lugar. Mas nós não estamos. E eu não me arrependo de estar aqui. Espero que ninguém. Por causa de Cristo que nos reunimos todo domingo para adorar a Ele mesmo. É por causa dele que nos suportamos uns aos outros em amor. E aqui não é ter que aguentar de forma ranzinza, não. É conviver com amor uns com os outros. Nós somos de origens diferentes, com pensamentos e histórias diferentes. Nós nascemos em famílias diferentes. Mas Cristo um dia nos encontrou, nos achou. E por causa dele, ele nos reuniu como uma família só, que tem um Espírito só, um Salvador só e um Pai só. É igreja. Igreja é a nossa vida. Então, Timóteo, como pastor, representante do apóstolo Paulo, deveria zelar pelo trato com os da igreja, começando por ele. Ensinar os demais pastores de como cuidar do rebanho de Deus. Olha que Timóteo era um rapaz, a gente chama um rapaz, mas era um homem menos de 40 anos, tá? Devia ter 30 e pouco. É um jovem, considerando a época. Não é um rapaz de 18 e 20. Um homem de aí 30 e poucos anos. Era um rapaz tímido, um homem tímido, acanhado. A gente percebe isso nesta carta e especialmente na segunda carta. Paulo tendo que animá-lo. Olha, é assim mesmo. Olha, você vai sofrer pelo ministério. Olha, vai lá. E diz aqui da pouca idade dele. Quando diz no verso 12 do capítulo 4, ninguém o despreze por você ser jovem. A sua autoridade pastoral deve ser continuada e você deve ser exemplo. Então, Paulo está instruindo assim. Esse homem mais jovem a ser exemplo para os demais e ensinar os demais a como cuidar uns dos outros, como cuidar do rebanho de Deus.
fica claro que tudo isso se estende à igreja, claro. É o que a gente vê em Gálatas, capítulo 6, falando da igreja, como ela cuida uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, vocês que são maduros, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Ô, negócio difícil esse. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Cuidado quando a gente for admoestar, disciplinar o outro, porque pecou e precisa ser feito, mas não pode ir com arrogância, porque nós também somos falhos e podemos talvez cair no mesmo erro daquele que nós estamos cuidando. É isso, então, cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, fazendo o que Cristo quer, glorificando Cristo, cumprindo o Evangelho, cumprindo a sã doutrina, que são os termos aqui, que é o termo aqui da carta de Paulo, a primeira carta a Timóteo. Então, repito, a sã doutrina deve ser vista não só no combate aos falsos ensinos, mas também no exercício do bom ensino. O trato interpessoal entre a família de fé, exercitando o amor de Deus em nós e a graça derramada a todos nós, porque todos nós fomos amados. Todos nós recebemos graça dos céus, salvadora, que nos acompanha todos os dias, nos fortalecendo. Eu estou falando de indivíduos. Como nos trataríamos de forma diferente? Com o amor que já recebemos e com a graça que já recebemos e recebemos todos os dias. É assim que devemos nos tratar. E isso, então, é o exercício da sã doutrina. Perceba, então, que na carta aqui de Paulo a Timóteo, sã doutrina não é só confrontar os hereges, mas fazer o que é certo. Conforme os versos 1 e 2, na verdade, o capítulo 5 todo. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Parece um desvio de assunto. Não, não é não. Está tudo conectado na sã doutrina. Provavelmente Paulo estava falando, lembrou do assunto, do trato interpessoal e colocou na carta. Mas estão conectadas. A sã doutrina é isso tudo. É o evangelho para vivermos. Então, o modo como nos tratamos uns aos outros demonstra se a igreja vive de maneira prática essa sã doutrina. E aí eu quero aplicar aos irmãos. Na verdade, é uma aplicação, mas ela é maior do que eu costumo fazer, mais robusta. Nós precisamos valorizemos então nossos relacionamentos na família de fé. Aqui, nós, Monte Moriá. Embora o ensino desse trecho e da carta toda tenha sido dirigido a Timóteo como pastor, e o ensino passa primeiro por ele, então o que eu vou falar precisa necessariamente passar primeiro por mim? Vale para a igreja toda. A aplicação dele se estende claramente a todos nós. Uma igreja saudável que honra Cristo, que deseja honrar Cristo, valoriza sua família de fé, que é a própria igreja. Cada um se interessa, cuida, alimenta, aconselha seus irmãos. Há uma mutualidade de cuidado. Uma igreja saudável se vê e age como uma família de fé, com laços espirituais. Nessa igreja, Cristo é glorificado pelos nossos relacionamentos, de como tratamos uns aos outros na exortação, no aconselhamento, na disciplina, na fala, no cuidado, no trato, né? E no serviço à própria igreja. E acho, agora é um achismo meu, tá? Que é no serviço que a gente se estranha mais. É no serviço que as garras do felino, que ficam escondidas, se projetam para machucar o outro. E isso não glorifica Cristo, de forma alguma. Porque ele, enquanto primogênito desta família, não quer deste modelo. É com brandura, é com mansidão, que cuidamos uns dos outros. Porque a igreja é dele.
Foi criada por ele, por causa dele, a partir dele, que esta família de fé foi instituída. Para a glória dele. Não foi para mim? Não foi para o pastor Celso? Nem para qualquer outra pessoa que não Cristo. Então, quando nos estranhamos no dia a dia, nas coisas que fazemos, no serviço, ou às vezes no cuidado, ou até o relaxamento de não cuidarmos, desmerece Cristo. Se fizermos um questionário ou uma entrevista, você ama Cristo? Amo. Ele é seu Senhor? É. Quem é o dono da igreja? Da igreja? Jesus, claro que é Jesus. E como você trata seus irmãos na igreja? Você os ama? Bem, tem uns caras chatos lá, então, talvez você seja mais um. Porque o contrário disso, né, o contrário do bom relacionamento, do bom cuidado, ou do cuidado, quando nós somos ásperos uns com os outros, quando não honramos os mais velhos, quando não lidamos com o sexo oposto com pureza e cortesia, quando nós nem damos bola para o irmão, quando o nosso trato interpessoal na igreja não reflete uma família, nós desonramos Cristo, o irmão mais velho, o primogênito desta família. E aí nós vamos falar o que para ele? Eu não sabia? Já está revelado como nós devemos nos comportar. Eu esqueci que era para tratar bem. É mentiroso, trata mal e ainda é mentiroso, porque não esqueceu. É porque deu atenção ao seu próprio orgulho. Deu atenção a um coração mimado. Deu atenção a um coração que só pensa em si mesmo, egoísta. A igreja, o culto, não é um programa que a gente vem, bate cartão e vai embora. É uma comunidade que se ama, que tem relacionamento, que quer viver junto. E eu tenho muita dificuldade de crente que diz que não quer viver junto com outro crente. Vai fazer o que na eternidade? Se for para a eternidade, então. Considerando que são crentes, ou é crente, vai fazer o que na eternidade? Senhor, tira ele dali porque ele não é legal. Se for crente. É uma família de gente pecadora que ia para o inferno. Todos nós íamos para o inferno. Mas Deus, em amor e graça, nos tirou da condenação e fez um povo novo, uma família nova, família de Deus, para a glória dele. Não é para a gente ficar bobado. Nós fomos constituídos de família para a glória de Cristo, porque ele é o primogênito de um novo povo. Enquanto Israel falhou no seu testemunho, no seu exercício, esse novo povo em Cristo, o verdadeiro Israel, o verdadeiro filho, o filho amado, é que recebe a herança, judeus e gentios. Não é só mais o judeu de sangue, judeus e gentios, pela fé e não por obras. Então, sinceramente, eu gostaria muito, começando por mim, que fôssemos conhecidos no bairro e pelas outras igrejas, conhecidos pelo amor entre nós. Ainda faltam bastante. Ainda falta bastante. Gostaria que Cristo fosse visto nos nossos relacionamentos de irmãos de fé. E eu não estou falando de sã doutrina no sentido de combater as heresias. Eu estou falando de relacionamento como fruto da sã doutrina. Não gostaria que Cristo fosse visto nos nossos relacionamentos. Gostaria que a bênção da comunhão e o prazer de estarmos juntos fosse um hábito, o que não é ainda, para a glória de Cristo Jesus. A impressão é que alguns, acaba logo para eu ir embora, porque eu não quero nem ficar perto. Vocês já viram? Já, com certeza. Uma gota de azeite num balde de água. Ou, se quiser gastar mais, faz um balde de azeite, uma gota de água. A gota está sempre ali, longe, correndo para lá e para cá. Por vezes, ainda vejo
em momentos de comunhão, gente sozinha. No momento de comunhão nosso, que não é do culto não, café, passeio, etc. Momento de comunhão nosso, alguém sozinho. No momento de comunhão, gente sozinha. Ah, mas ele não quer se misturar, então ele está com algum problema. Ah, ninguém quer ele por perto, então nós estamos com algum problema. Algum problema tem. Gostaria que o hábito de estarmos juntos, aliás, o prazer de estarmos juntos fosse um hábito. No culto, depois do culto, café da comunhão, nossos passeios e sei lá mais onde. Tomar um sorvete, sei lá onde. Acho que nem tem sorveteria aqui perto, né? E não sei, a gente inventa. Ainda não é. Lembremos então que o próprio Senhor Jesus, é a razão de uma igreja saudável, com relacionamentos saudáveis. Ele é a razão. Mas não. E ele também é o poder para que façamos isso. Porque como diz Pedro na sua segunda carta, nós já recebemos tudo o que precisamos para uma vida piedosa, ou seja, uma vida que agrada a Deus. Já recebemos tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Então, uma vida que agrada a Deus. Então, Cristo é a razão e o poder para termos relacionamentos fraternos saudáveis. Saudáveis. Que honram o nome dele. Porque sem ele, sem Cristo, nós não amaremos conforme Cristo. Nós vamos amar meia boca, entre muitas aspas, conforme o mundo diz. Sem Cristo, nossos interesses serão egoístas, como o mundo é. Eu só vou falar com quem conversa sobre sei lá o quê. Comentários de teologia bíblica. Aí eu faço um grupinho e eu só quero conversar com eles, porque é um assunto comum. A turma que gosta de Fórmula 1, e aí eu também estarei nesse grupo, eu já estou em 2 grupos. A gente vai conversar sobre Fórmula 1. Tem aí uns 5 ou 6 aí que gostam de Fórmula 1, entende, sabe o nome dos pilotos, motor e tal. E a gente conversa sobre Fórmula 1. Outros vão conversar sobre outras coisas, sobre figurinha, bater figurinha e virar figurinha. E vai ter um grupinho só da turma que faz bafo ali, que é a figurinha que vira. Nós temos afinidades, mas o que nos une não são essas coisas. Quem nos une é Cristo. Então é no poder dele. Para que a gente então tenha interesses comuns. Porque sem Cristo, nossa fala vai ser áspera. Não pisa no meu calo, não. Porque eu sou do temperamento XY, e quem tem um temperamento XY, se pisar no calo, eu estou autorizado pelo temperamento XY a brigar com você. Isso não é bíblico. E aí nossa boca vai falar bobagens. Então firmemos nossas vidas em Cristo e não na nossa força, para vivermos de modo a agradá-lo, o primogênito desta família. É sobre ele, é por causa dele, é a partir dele. Ainda temos um caminho para percorrer. Quero concluir então com um comentário do pastor Exaltino. A verdadeira família de Jesus nasce ao pé da cruz. Mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Ao pé da cruz estava a igreja, a família de Jesus. Ela nasce ali e entra na eternidade. A igreja entrará na eternidade por causa de Cristo. E nós conviveremos juntos para a eternidade. Então ensaie aqui. É para ensaiar aqui, porque estaremos juntos na eternidade. Se não quer esse negócio, ok. Você não vai desfrutar das bênçãos aqui e nem na eternidade. Então, continua Exaltino, se você faz parte desta admirável família, louve a Deus por isso. Ame sua família e ajude-a a crescer em todos os sentidos. Em maturidade, em espiritualidade, e aí maturidade está envolvida, né? E também em número. Uma igreja saudável
cresce. Não precisa de método, não precisa de modinha, não precisa sair correndo pela rua, fazer camisa de corrida e sair pela rua. Não precisa. O que faz uma igreja crescer é a sua saúde pela palavra. E Deus, que é o dono disso tudo, faz crescer. Então vivamos essa doutrina, combatendo os hereges, claro, combatendo as falácias, sim, combatendo os pecados, sim, mas vivamos essa doutrina também, amando-nos uns aos outros, tendo bons relacionamentos, tratando com respeito os mais velhos, tratando os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as moças como irmãs com toda a pureza. É sobre isso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela meditação da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina de maneira brilhante na multiforme sabedoria dos céus, na multiforme graça de Cristo. Nessa carta já fomos instruídos em tantas coisas do nosso convívio como igreja. Como cultuar, como orar, como nos portar no culto, homens e mulheres, como combater os falsos mestres que brotam no meio da igreja, desde sempre. E hoje, ó Deus, fomos ensinados a como nos relacionarmos uns com os outros, em relação à idade e em relação ao sexo também. Homens e mulheres, jovens e idosos, todos juntos como uma família de fé. O Senhor já nos deu o poder capacitador para isso e a presença do Espírito. Sejamos obedientes a Ele, para a glória de Cristo Jesus. Perdão, ó Deus, porque ainda temos que caminhar mais um pouco. Ainda precisamos caminhar mais um pouco. Mas que sejamos obreiros aprovados pela Tua palavra, conforme diz Paulo na segunda carta a Timóteo, para a glória de Cristo Jesus. E em nome dele que oramos. Amém.